Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café com TV. Hoje vamos mostrar um exemplo de superação. Um produtor de cafés especiais foi o vencedor de um concurso na região. Seu José tem uma deficiência visual, mas dribla as dificuldades para produzir um grão de qualidade e sustentável. Você vai ver a preocupação de cafeicultores com os grãos de café que estão caindo no chão. A sensação é que a planta esteja expulsando esses frutos. O calor intenso vem preocupando autoridades que acreditam que o fenômeno El Niño pode deixar a safra de 2024 menor que a deste ano. Tem também o balanço do Agro 2023 e as projeções para o ano que vem. Além da consultoria completa para o produtor rural no quadro Direto do Campo, que vai falar sobre a soja. Café com TV, a notícia na dose certa. E a gente abre a edição de hoje mostrando uma história de superação aqui na nossa região. Um produtor de cafés especiais foi o vencedor de um concurso em Varginha. Seu José tem uma deficiência visual, mas dribla as dificuldades para produzir um grão de qualidade e sustentável. Ele conta com a ajuda da esposa para o trabalho no dia a dia. O caminhar pela lavoura tem sido cada vez mais devagar. As mãos agora também servem para ajudar o produtor a acompanhar o crescimento dos cafés no pé. Olhar firme, de alguém que não teme as dificuldades da vida. O senhor se considera um guerreiro? Guerreiro não, né? Mas um soldado eu sou. Por quê? Porque eu tô na luta aí todo dia, na batalha, até vencer. Como é trabalhar sem a perspectiva de enxergar dias melhores? Falo isso porque alguns cafeicultores protestam por causa das intempéries climáticas, protestam por causa dos preços baixos da saca de café no mercado. E não estão errados. Eles vêm todos os dias para a roça em busca de melhoria de vida. Agora, o que falar do seu Antônio, que não enxerga praticamente nada, mas tem perspectiva de seguir a vida mesmo com esse problema? Seu Antônio Zanatelli, 72 anos, foi diagnosticado há 35 anos com síndrome de Stargardt, uma doença genética que afeta a central da retina. Ele só enxerga de canto de olho. Como então cumprir as tarefas do campo no dia a dia? Os meus olhos são os meus dedos, né? Os tatos. Então, as necessidades que eu tenho principalmente para ler, isso daí é a esposa que faz. Dosagem de produtos, ela também que faz. Ela só reserva o vasilhame, né? Ali a gente faz a mistura, bota nas costas e vamos para a lavoura. Ficou claro que a esposa, Dona Iris, é os olhos e seu Antônio a cabeça. Eu sou a cabeça, sou os braços, as pernas e algo mais, né? Que precisar fazer, a gente está aí. Olha, parece que Deus já colocou isso na minha missão, sabe? É bom. Eu aprendo com ele, ele aprende comigo, é uma troca. Eu estou muito feliz de poder ajudá-lo e ele me ajuda demais também. É o amor, e não só de marido e mulher. Ah, com certeza, com certeza. Não é, Tônia? A gente tem que estar bem sintonizado. Parece que um lê até o pensamento do outro. Só de trocar olhar, às vezes, em determinado lugar que a gente esteja, um já entende o outro. Se é para falar, se é para ficar quieto, se é para ajudar, se não é para ajudar, certo? E assim a gente vai levando a nossa vidinha. Graças a Deus, quase 50 anos já, ano que vem. E pode falar. Isso é amor, né? É amor. É o amor que nos sustenta. E a princípio de tudo, Deus.
No sítio Ribeirão das Cavas, em Varginha, no sul de Minas, o cafeicultor decidiu apostar na produção de cafés sustentáveis, plantados recentemente nessa pequena área ao lado da propriedade, e também em cafés especiais. Esse último há 15 anos, quando foi criada a Associação da Comunidade dos Martins, hoje Cooperativa dos Produtores de Cafés Especiais dos Martins. Para ajudar um pouco também, tem o trator, né? O tratorzinho é a Grale 400, a gente pilota ele porque é devagar, né? E já conhece a estrada, então é tranquilo, sem problema. Agora, para colheita, isso daí eu conto com os vizinhos, conto com a ajuda do pessoal. É um trabalho em conjunto. Trabalho de conjunto. Sem os vizinhos? Sem os vizinhos tornaria-se impossível. Nesse ano, na 10ª edição do concurso da Cooper Café, seu Antônio recebeu o prêmio na categoria Café Natural, bebida de 88 pontos. Já conquistei o 5º, 4º, 3º, 2º, agora o 1º. E qual o segredo para produzir um café especial? O segredo, aqui na lavoura, a natureza cuida, né? Agora, os tratos principais estão depois da colheita, no terreiro. Aí você tem que cuidar do café como se fosse uma criança, mexendo com café no terreiro direto. Depois que ele começa com meia seca, você tem que enleirar, tem que cobrir, não pode deixar pegar umidade mais, até no ponto final. Lá vem o seu Antônio, todo em cima do trator para mais um dia de trato cultural, já pensando na próxima safra, que será de alta produtividade. A expectativa é essa, pelo menos. Na carroceria traz adubo e água. No terreno de 1.100 metros de altitude, já chegou a colher 200 sacas em 3 hectares. Parte dessa área foi renovada. Outra parte sofreu muito com a seca, o que quase o fez desistir da atividade. Uma das coisas, falta de dinheiro, principalmente, para investir, para comprar insumos. Eu comecei, depois veio chuva de pedra, destruiu tudo. Aí meus irmãos falaram, não, Toninho, vamos em frente, vamos em frente. Então, eu com aquela força, aquela vontade de conseguir, toquei em barco para frente. Estamos aí até hoje. Mas desistir não está nos planos desse descendente de italianos. Talvez se aposentar daqui a um tempo. Até quando o senhor vai aguentar ficar aqui? Até quando eu não sei. A minha vontade seria até 100 anos, mas eu sei que eu não vou chegar até 100 anos, né? Mas eu acredito que mais uns 5, 6 anos eu ainda aguento aqui. Mais do que isso não vai dar, não. Aí eu passo para os filhos, passo para os irmãos, passo para os sobrinhos. Aí, no caso, aí, quem quiser. Este é seu Antônio, um eterno otimista. E nesse ritmo, Lúcio Caldeira chega com as informações completas de mercado no quadro Palavra do Especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Após o mercado apresentar alta de 1.200 pontos no dia 30 de novembro, que fez o mercado sair de R$ 890 a saca para R$ 940 a saca, o mercado de fato se encontra em outro patamar. Se antes 170 centavos de dólar por libra-peso era o preço de resistência, tudo mudou. E hoje, 180 centavos de dólar por libra-peso passa a ser o preço de referência para o contrato de café na Bolsa de Nova York, vencimento março. Nos 5 primeiros dias de dezembro, o preço médio em Nova York ficou em 180 centavos de dólar por libra-peso. E o preço médio de um café tipo 6, bebida dura com 86 defeitos, evoluiu de 885 para R$ 940, alta de R$ 52 por saca. Em síntese, o mercado global parece entender
que a safra de 2024 no Brasil já sofreu impactos da seca e não deverá ser a super safra antes esperada. Apesar da alta, o mercado ainda se encontra com liquidez média. Os produtores já estão comprados em insumos como fertilizantes, defensivos, e a necessidade de capital é basicamente para cumprir as suas obrigações trabalhistas de mão de obra. E, portanto, o produtor vende somente o necessário, acreditando que o mercado possa evoluir e alcançar maiores níveis de preço. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E depois do intervalo, você vai ver a preocupação de cafeicultores com os grãos de café que estão caindo no chão. Te conto já, hein? Já estamos de volta aqui no Café com TV. Olha, na região do sul de Minas, muitos cafeicultores estão preocupados com os grãos que estão caindo do pé. A sensação é que a planta esteja expulsando esses frutos. Entenda isso na reportagem. Pelo menos metade dos frutos caem todos os anos, de acordo com esse engenheiro agrônomo da Fundação Procafé de Varginha, no sul de Minas. Essa queda pode ser intensificada por vários fatores, como as condições da planta na lavoura, a parte nutricional e também o clima. Esses dias a gente teve altas temperaturas e isso claro, pode intensificar essa queda, né? Porque essas altas temperaturas estressam as plantas, elas produzem o que a gente chama espécies reativas de oxigênio, né? Que são moléculas ruins ali na planta que vão acabar aumentando um hormônio que chama etileno, né, que pode aumentar essa queda. O André ainda explica que não é possível mensurar se essas altas temperaturas vão prejudicar de uma forma significativa a planta para a próxima safra na região. A torcida é para que as chuvas se normalizem nos próximos meses. Por enquanto, as chuvas normalizando, a gente não tendo veranicos durante os próximos meses, né, principalmente janeiro e fevereiro, a tendência é que a safra seja dentro aí do esperado. A fase de queda acontece no momento de expansão dos grãos na roseta. Essa expulsão dos chumbinhos do pé de café acontece de uma forma bem natural, segundo o agrônomo. Agora, o produtor precisa ficar atento em meados de janeiro, porque se esses grãos insistirem em cair, pode significar perda de produtividade. Quedas depois de janeiro, por exemplo, já não são naturais. Assim como quedas intensas de chumbinho antes da expansão do fruto, também é natural. Então, isso não tem uma coisa que o produtor possa fazer ali na hora. Ele tem que vir tratando, o histórico da lavoura durante um longo período, né? A condição que ela está, né? Que ela veio, né? E ele continuar os manejos adequados, nutrindo bem, fazendo um bom controle fitossanitário, né? Dando condições para ela se manter bem. E na região do Campo das Vertentes, o nosso editor Cláudio Flores também registrou a queda de chumbinho na região. Olá, amigos que acompanham o Café com TV. Nós estamos aqui no município de Bituruna, visitando aqui uma fazenda. E eu estou assim, super preocupado, porque o que a gente está observando aqui, que o abortamento está muito grande. Muito chumbinho no chão, isso preocupa a gente, porque vai aumentar os custos de produção. A safra já não vai ser aquela safra, então há uma preocupação muito grande dos cafeicultores. Pelo que tudo indica,
pode ter sido calor, aquele calor excessivo e logo em seguida chuvas fortes, né? Então vamos acompanhar durante o período aí do mês para ver onde que vai chegar essa situação desse abortamento do café. O calor intenso vem preocupando autoridades. Especialistas da Fundação Procafé em Varginha acreditam que o fenômeno El Niño pode deixar a safra 2024 menor que a deste ano. Caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, o El Niño preocupa especialistas. Um novo relatório da ONU aponta que 2023 caminha para ser o ano mais quente da história. Aqui na estação de Varginha, em 50 anos, não tiveram temperaturas tão altas quanto aquelas do final de setembro. Quando chegou agora em novembro, parece que bateu o recorde de novo. Em um ano, bateu 2 vezes o recorde de 50 anos. A preocupação é com o impacto na safra de café do ano que vem, que pode ser menor do que a deste ano. O El Niño de 2023 pode transformar a safra de 2024 em uma safra menor do que a de 2023. Isso daí já é um negócio assim que chama muita atenção, e acreditamos que todo o mercado deve voltar os olhos para isso, porque El Niño, nós sabemos, é problema. El Niño são altas temperaturas, chuvas irregulares. Mas o impacto ainda poderia ser até maior. Se tivermos esse problema, esse veranico, em janeiro e fevereiro, o que vai acontecer? Se faltar chuva, nós teremos problema na granação, fruto xoxo, fruto mal formado. Mas se tiver altas temperaturas, como tivemos em setembro e novembro, teremos o chamado coração negro. A preocupação é que o ano que vem pode ser ainda mais quente, uma consequência clara da contribuição crescente das concentrações de gases do efeito estufa. O coração negro pode ter irrigação, pode ter chuva, pode ter umidade no solo. Ele é temperatura. Ele é temperatura. Não adianta nada. Pode ter a umidade que for no solo. Ele é temperatura. Quando que ele acontece? Quando que é o problema dele? O problema dele é ali janeiro, fevereiro, começo de março. Em relação ao Conilon, o prejuízo é ainda maior. Enquanto o Arábica está de 800 metros acima, o Conilon é 200 metros para baixo, né? Então, vamos dizer, é problema, é muito mais quente, né? E eles estão perdendo muito mais. A situação para eles é muito mais. E outra coisa, Xande, eles estão com menos chuva que nós há muito mais tempo. Então, o Conilon já tem uma perda mais expressiva do que o Arábica hoje. E já você vai ver o balanço do Agro 2023 e as projeções para o ano que vem. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional da Agricultura. Te mostro já. Viu como é rapidinho e já estamos aqui de volta. Ao longo desta semana, a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, divulgou o balanço do Agro 2023 e as projeções para o ano que vem. Veja na reportagem. Apesar de uma safra recorde de grãos, atingindo 322,8 milhões de toneladas na temporada 2022-2023,
O balanço econômico do produtor rural brasileiro revela uma redução significativa nas margens de lucro. A margem bruta da soja, por exemplo, registrou uma queda de 68% em comparação com a safra anterior. O milho, tanto na primeira quanto na segunda safra, enfrentou desafios ainda maiores. O impacto se estendeu à pecuária, onde a margem de lucro dos produtores de leite diminuiu em 67,4%. Na bovinocultura de corte, redução de 48,7% na margem bruta. A previsão da CNA é que o cenário de margens reduzidas persista no próximo ano, especialmente devido às incertezas em relação à meta fiscal, à aprovação da reforma tributária e ao aumento da insegurança jurídica no campo, devido a invasões de terra. Em resumo, nós fechamos o ano com um crescimento muito grande do PIB agropecuário, que é o PIB dentro da porteira, crescendo 14,5%, impactando inclusive no PIB brasileiro, respondendo por quase 50% do PIB brasileiro, que deve fechar com 2,8%. O PIB do agronegócio, a tendência é que a gente feche aí com basicamente 1%, abaixo de menos 1%, em função dessa queda de preço, não só do produtor, mas também de insumos como um todo. O balanço de 2023 revelou um recuo de 0,94% no PIB do agronegócio em comparação com 2022. Apesar da queda nos preços dos produtos, a produção interna e na agroindústria pecuária apresentaram resultados positivos. O valor bruto da produção atingiu 1,24 trilhão de reais, representando uma redução de 2,2% em relação a 2022. O ciclo de cortes na taxa básica de juros contribuiu para a queda no custo do crédito rural, refletindo em taxas de juros mais baixas com recursos livres. A expectativa é que a taxa Selic atinja 11,75% ao final do ano, contribuindo para um IPCA dentro da meta, fechando em 4,75%. Projeções para o próximo ano no cenário internacional, apesar da previsão de recorde nas exportações do agronegócio brasileiro em 2023, o crescimento é mais moderado, em comparação com o ano anterior. As exportações devem alcançar 164 bilhões de dólares até o final do ano, impulsionadas pela China e Argentina nas compras de soja. O crescimento é sempre positivo, mas ele é muito menor do que a gente verificou na relação entre 21 e 22, que foi de 32%. E o principal motivo é a redução e a estabilização nos preços internacionais dos alimentos, que vinham de um crescente muito grande, depois eles estabilizaram como consequência da pandemia e da guerra entre Ucrânia e Rússia. Em termos de abertura de mercado, o mapa reportou até agora 73 aberturas de mercado, né? Eu destaco a carne bovina para o México, o algodão para o Egito, a noz pecan para a Tailândia. A maioria das aberturas foram de produção animal, mas nós tivemos também cerca de 11 aberturas de produção vegetal. No comércio exterior, o ano de 2024 promete ser desafiador, especialmente no âmbito geopolítico. A agenda de acordos avançou pouco esse ano e as expectativas para 2024 são baixas. A possível saída da Argentina do bloco Mercosul e as exigências ambientais da União Europeia podem impactar as exportações brasileiras de produtos agropecuários. O cenário nacional é agravado pela entrada em vigor da Lei Antidesmatamento no final de 2024, que pode impactar ainda mais as exportações para a União Europeia. A União Europeia enviou em fevereiro a primeira versão da Side Letter, da carta adicional, que eles vinham desde 2019 dizendo que gostariam que o bloco do Mercosul tivesse ambições maiores em relação a questões ambientais. E essa discussão dessa Side Letter aconteceu durante o ano inteiro. As equipes negociadoras brasileiras do Mercosul e da União Europeia trabalharam bastante, mas agora o que a gente vê é que deu uma arrefecida em função da eleição na Argentina, em função de declarações da própria França, resistências, e que isso, nesse momento, não deve ser concluído. E uma cooperativa no Cerrado Mineiro é a primeira do mundo com certificação regenerativa. A sede fica em Patrocínio e reúne 680 produtores de café. A certificação
certificação regenerativa veio por meio da auditoria, que é um programa internacional de agricultura regenerativa, baseado no Reino Unido. Atualmente, o programa é utilizado por cerca de 90 mil fazendas no mundo, em 1 milhão de hectares. A certificação garante a integridade dos processos na recepção e no tratamento dos cafés dentro do manejo regenerativo. A cafeicultura regenerativa adota práticas que visam preservar a saúde do solo, aumentar a biodiversidade, proteger recursos hídricos e promover a resiliência dos sistemas agrícolas. Dentre as vantagens das práticas regenerativas estão preservação da flora e fauna, redução de custos, diminuição da poluição, maior qualidade do café, maior resistência às mudanças climáticas e redução do desmatamento. De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil pode alcançar a independência na produção de fertilizantes. Uma única jazida no Amazonas tem capacidade para suprir até 70% da demanda de cloreto de potássio. Entenda isso na matéria. O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Segundo o Ministério, uma única jazida em Eutazes, no Amazonas, tem capacidade de suprir até 70% da demanda de cloreto de potássio. Com isso, o Brasil pode alcançar a independência na produção de fertilizantes. De acordo com o MAPA, essa conquista vem com responsabilidade ambiental e respeito à natureza e às comunidades indígenas e ribeirinhas da região. E o Lúcio Caldeira está de volta com as curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura. Olá, Café e Cultura de hoje fala sobre a Guatemala, um país que foi inovador na regionalização de suas origens. Cultivado nas montanhas que cruzam o país de norte a sul, o café é a principal atividade econômica do país. De forma geral, a Guatemala é classificada como um país produtor de qualidade. E as principais características associadas ao seu café são o cultivo em elevadas altitudes e em solos vulcânicos. A Guatemala é o segundo país que mais produz café na América Central, apenas atrás de Honduras, e fica na posição de 11º produtor mundial. Na média dos últimos 4 anos, a produção foi de 3,75 milhões de sacas. A produtividade é baixa, há cultivos em grandes fazendas, mas a maior parte é cultivada em pequenas propriedades, conhecidas como fincas. A maior parte dos pequenos produtores é de ascendência maia, e isso abriu possibilidades para projetos de grandes torrefadores internacionais que vendem esses cafés produzidos pelos maias para nichos de mercados que estão dispostos a pagar mais caro por isso. A Associação Nacional do Café, ANACafé, percebendo a diversidade dos tipos de cafés produzidos pelo país, criou um programa de certificação por origem e dividiu o país em 7 regiões. Mais próximas do litoral do Oceano Pacífico estão do norte para o sul as regiões de São Marcos, Atitlán, Antígua e Frangês. No interior encontram-se Huehuetenango, quase na divisa com o México, e Cobán, localizada mais no centro do país, e a região do Novo Oriente, ao sul, na divisa com El Salvador. 7 regiões que compõem o slogan do café da Guatemala, a Rainbow of Choice, um arco-íris de escolhas, fazendo uma associação entre as cores do arco-íris e as 7 regiões produtoras. Enfim, é isso. Café com TV, porque café também é cultura. E depois do intervalo você vai conferir a consultoria completa para o produtor rural no quadro Direto do Campo. Nesta semana vamos falar sobre a soja. É já já.
Já estamos aqui de volta no Café com TV. Chegou a hora da consultoria completa para o produtor rural. O quadro Direto do Campo vai mostrar o manejo adequado para a soja. Você vai ver um produto novo para impedir a ação de pragas. Atenção! Olá, pessoal. O quadro Direto do Campo está nesta fazenda em Boa Esperança para mostrar um pouquinho da cultura da soja. Hoje vamos alertar sobre os principais cuidados nesta época do ano e também vamos trazer um produto revolucionário que ajuda no manejo contra as principais pragas. Eu vou ter a ajuda do PC da Geagro e também do Luiz da Syngenta. Vamos começar com o PC falando sobre essa atenção de momento. O que o produtor deve ter o cuidado? Então, Camila, o produtor tem que estar muito atento esse ano, como é ano de El Niño, a gente está tendo uma temperatura bastante alta, o cuidado especial com pragas. Então, podemos destacar quais pragas? Lagartas, trips, ácaras e os percevejos, né? Então, o produtor já identificando essas pragas no campo, tendo conhecimento, ele já começa o quê? Começar a fazer esse manejo o mais cedo possível, porque a soja ela floresceu mais cedo. A gente está tendo já algumas vagens de vários tamanhos e bastante flores. Então, isso propicia muito o ataque dessas pragas. Então, esse entendimento, esse conhecimento, e o produtor está fazendo essa investigação no campo, identificando e já começar esses manejos, porque começar bem cedo. Como a gente está aqui numa fase reprodutiva, atenção também para os fungicidas. Mas hoje aqui o destaque é um produto novo que a Syngenta está lançando para o manejo bem eficiente dessas pragas aqui na cultura da soja. Antes de mostrar esse produto revolucionário na cultura da soja, vamos falar da principal praga. Luiz, fala pra gente então o que o produtor tem que ter atenção nesse momento, qual que é a principal praga? Camila, como o PC bem disse, esse ano tem sido um ano muito desafiador, né, para os produtores de maneira geral, falando com foco aqui no produtor de soja, né, em virtude das questões climáticas. E a principal praga, já te respondendo, Camila, a principal praga hoje na cultura da soja é o percevejo. Se você não controlar essa praga, principalmente no momento como esse, nessa soja que nós estamos aqui, muito bonita, né? Mas dentro desse início da fase reprodutiva, o produtor ele pode perder mais de 50% do teto produtivo dessa soja, Camila. Agora, assim que alertamos sobre os cuidados nessa época do ano, qual que é o produto revolucionário aí que veio para poder inovar esse mercado da soja? Camila, então assim, né, a gente já entendeu o quanto realmente essa praga ela é danosa, certo? Agora, melhor do que entender o que ela faz é saber que a gente tem condição de contornar essa situação difícil com um produto realmente extremamente inovador. Um produto que está vindo para transformar o manejo não apenas do percevejo, Camila, mas de todas as pragas na cultura da soja, que se chama Verdavis. Esse aí que realmente é o grande lançamento que a Syngenta está trazendo hoje para esse segmento no manejo das principais pragas na cultura da soja. Mas e na prática, o que esse produto vai poder ajudar o produtor rural? Camila, a gente já começa pensando na concepção desse produto. Aqui nós temos uma molécula inovadora, uma molécula moderna, uma molécula que até então não existia no mercado, que se chama Plinazolim, tá? Ela dá início, ela dá origem a um grupo químico novo, certo? Isso aí, de maneira geral, é muito bom, né? Porque você consegue dar mais potência no controle para aquele ingrediente ativo. Ele é quase nada fotodegradável pela ação dos raios solares, pouquíssimo lavável pela ação da chuva. Se a umidade relativa vai estar alta ou vai estar baixa, ele não vai se evaporar por isso. Se a minha situação de ataque for de alta pressão de ataque de pragas, percevejo, ou baixa pressão, ele vai manter essa estabilidade de controle. E o grande diferencial dele, além de tudo isso, é o longo período residual que esse produto traz. Então, dentro de um segmento, onde basicamente 70% de todas as aplicações ela é feita em cima de dois grupos químicos, já estava na hora, né, da Syngenta estar trazendo essa grande inovação para os produtores de soja, que é o Verdavis. Um produto, Camila, que vai muito além de apenas controlar a principal praga, mas vai trazer um controle com alto patamar, pensando no manejo de todas as pragas na cultura da soja. E a aplicação, como é que ela funciona e quando que ela deve ser feita?
Camila, nós temos que fazer a aplicação do Verdavis naquele momento onde a soja mais vai ser desafiada pelo ataque do percevejo, que é bem na fase de pré-fechamento, início do momento reprodutivo da soja. É um momento onde a pulverização ela vai conseguir praticamente blindar a planta desde o seu terço apical até na parte mais baixeira da planta. E depois, Camila, a gente tem que reforçar, a gente tem que continuar esse controle da melhor maneira possível. É onde vai entrar um jogador que é conhecido por todos os produtores de soja do Brasil, que se chama Engelpleno, 14 dias após essa aplicação do Verdavis. Ele vai entrar, né, na dosagem de 250 ml também, então fica fácil até do produtor guardar isso. É a mesma dosagem, tanto para o Verdavis, na primeira, no pré-fechamento, e depois, em torno de 14 dias, você vem e faz esse reforço com o Engelpleno, também na dosagem de 250 ml. Com isso, Camila, é certeza, né? Aonde entra Verdavis, obviamente não entra percevejo, não entra qualquer tipo de praga que vai tirar a produtividade do produtor de soja. Tá vendo aí, produtor rural não tem desculpa para deixar essa praga influenciar na produtividade da soja. Eu agradeço o PC da Geagro, que eles estão preparados aí para atender vocês, e também ao Luiz da Singenta, também pessoa importante aqui para te auxiliar no manejo dessa soja aqui na nossa região. Eu agradeço vocês mais uma vez pela companhia e o quadro Direto do Campo volta na semana que vem. Tchau, tchau. Direto do Campo. Oferecimento Geagro, semeando qualidade. E a região da Mantiqueira de Minas foi a maior medalhista no concurso internacional da Expo Queijo 2023. Veja os detalhes. Conforme levantamento divulgado, das 22 medalhas de ouro que o estado conquistou em 50 categorias da disputa, os produtores da região alcançaram 7. Esse número representa 14% do total de premiações e colocações e 31% dos mineiros no topo. Entre os medalhistas de Minas Gerais, considerando as primeiras, segundas e terceiras posições, 20% são das montanhas da Mantiqueira. A estatística surpreendeu os produtores da região. Muitos deles estiveram no concurso pela primeira vez, como aconteceu com a Bianca e o Gustavo, de Itamonte. Eles levaram um ouro e um bronze. Na hora que veio a premiação, né, 2 premiações, nós ficamos super felizes. E é lógico que a premiação traz uma outra visão, né? Primeiro, a visão externa, né, que as pessoas começam a te enxergar. E a outra é de você querer, assim, testar mais e mais e mais, melhorar mais e mais. O primeiro concurso foi meio surpreendente, foi uma coisa assim, eu digo, será que eu ouvi direito o nome da gente? Porque a gente estava concorrendo com pessoas que já tinham uma experiência longa naquilo e tal. E a nossa experiência era toda de leitura, a maioria era o que a gente lia e aprendia. E aí foi... os primeiros prêmios foram surpreendentes para nós. Aí depois foram ratificando, ganhando aqui, ganhando lá, ganhando acolá. Aí eu digo, acho que é verdade mesmo, acho que esse queijo é bom. A região foi caracterizada como produtora de queijo artesanal da Mantiqueira de Minas em 2020, por meio de uma portaria do IMA. A estimativa da Emater é de que a produção anual seja de aproximadamente 830 toneladas, gerando mais de 40 milhões por ano. Essa identificação só foi possível por meio de um estudo da Emater, que apontou a tradição histórica na elaboração desse queijo nos 9 municípios que compõem a região. O queijo se trata de uma descendência cultural italiana, onde os italianos que povoaram aquela região trouxeram um modo de elaboração similar ao queijo parmegiano-reggiano produzido na Itália. Esse queijo, por característica, o nosso queijo artesanal da Mantiqueira de Minas, tem coloração amarelo palha, baixa umidade, consistência de semiduro a duro e um sabor intenso, marcante. Quanto mais maturado, mais intenso é esse sabor. O concurso internacional de queijos artesanais da Expo Queijo Brasil acontece desde 2021. De forma inédita no país, a curadoria em 2023 foi totalmente brasileira, feita pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes, vinculados à EPAMIG. Atualmente, em Minas, temos 15 regiões caracterizadas como produtoras de queijo artesanal.
Estamos trabalhando no Sistema Estadual de Agricultura para reconhecer ainda mais regiões, agregando valor ao produto mineiro, gerando renda e empregos para Minas Gerais. E depois do intervalo eu volto com mais notícias do agro. E agora tem a pergunta da semana no Quiz do Café. Olá! Hoje, para testar o seu conhecimento, vamos falar sobre consumo de café. Você sabe qual é o povo que mais consome café no mundo, medido em quilos por habitante ano? Opção 1, finlandeses. 2, holandeses. Opção 3, noruegueses. E opção 4, os suecos. A resposta vem logo após o comercial. O Café com TV já está de volta e traz a resposta do quiz da semana. Fala aí, Lúcio. Voltamos com a pergunta do quiz do café. Qual o povo que mais consome café no mundo em quilos? O Café com TV já está de volta e traz a resposta do quiz da semana. Fala aí, Lúcio. Voltamos com a pergunta do quiz do café. Qual o povo que mais consome café no mundo em quilos por habitantes ano? Nós falamos aí, opção 1, finlandeses, 2, holandeses, 3, noruegueses e 4, suecos. E acertou quem optou pela opção 1. São os finlandeses, o povo que mais consome café no mundo, com 12 quilos por habitante ano. Enfim, é isso. Semana que vem eu volto com mais um teste sobre o seu conhecimento sobre café. E você vai conhecer uma queijaria na zona rural de Araguari, no Triângulo Mineiro, que é a única com selo nacional. Esse selo é importante, que identifica produtos de origem animal produzidos de forma artesanal. Acompanhe. O queijo Minas artesanal é uma tradição que atravessa gerações. Essa queijaria, localizada em uma propriedade rural em Araguari, utiliza cerca de 150 litros de leite por dia e é a única da cidade com selo Arte, um certificado de identidade e qualidade que possibilita o comércio nacional de produtos alimentícios elaborados de forma artesanal. Eu morava em Araguari, aí de repente a gente mudou para a fazenda, para cá, e eu comecei a fazer um queijo todo dia para o consumo próprio. Porque, como diz, morava em Araguari, era de granja, né? Gostava muito de queijo fresquinho. E todo dia eu fazia um queijo. Meu filho, todo dia, ele sentava lá perto para comer a massa. Aí um dia, meu marido parou de vender o leite. E deixou um resto de vaca, assim. Ele vendeu o gado e deixou um restante das vacas. Aí cresceu por isso, porque aí eu comecei a fazer o queijo daquele leite que sobrava, né? Aí, onde que punha tanto de queijo, né? Que dava assim 5, 6. Aí ele começou a levar para o Ceasa. A produção do QMA, também conhecido como queijo Minas artesanal, é um processo minucioso que envolve tradição, técnica e paixão.
Na queijaria da Sandra Lúcia, ela vai além e se preocupa também com outros processos que envolvem capacitações e aperfeiçoamentos. O meu registro é o QMA, né, que é o queijo Minas artesanal. Portanto, tem todas as normas de higiene, muitos cursos. Hoje mesmo está acontecendo, finalizando um curso de 36 horas. Portanto, aqui em Araguari só é o meu queijo que é registrado, só ele. O resultado dos aprendizados e melhorias levou a queijaria a ficar entre os 15 ganhadores do Concurso Internacional de Queijo Artesanal 2021, realizado na cidade de Araxá. Ela representa muito luta, mas ela valorizou muito o meu produto. Ficou bem reconhecido, que até então quase ninguém conhecia meu queijo aqui em Araguari. E foi assim, o ponto que faltava. Lá tinha 811 queijos e eu fiquei entre os 15 ouro. O segundo Café com Queijo reuniu a combinação perfeita do mineiro, café com queijo. E nós fomos até o centro da cidade de Araguari acompanhar a comercialização da queijaria de Sandra Lúcia no evento. A minha expectativa é de boas vendas, né? Que o queijo ainda fica mais famoso. Aqui também a gente percebe que todo o seu cuidado, né, o seu carinho de não apenas trazer os queijos, mas também uma degustação para que as pessoas possam conhecer e comprar o queijo. Tem que ter, né? A gente tem que mostrar o produto da gente, a pessoa provar, degustar e gostar, né? É muito bom a gente ver assim, o retorno do cliente para a gente, né? Provando, degustando e falando o que achou. Porque às vezes a gente está assim meio para baixo, meio cansado, achando difícil. Aí aparece um evento assim, aí põe a gente para frente. Mais uma edição do Café com TV, mas eu te convido a conferir tudo novamente no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, TV Alterosa Sul de Minas. Eu volto na semana que vem com mais notícias do agro. Tchau, tchau e até lá!